Desde o início do grande conflito no céu, o objetivo de Satanás tem sido subverter a lei de Deus. Foi para isso que ele entrou em rebelião contra o Criador. E embora tivesse sido expulso do céu, continuou essa mesma luta aqui na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que ele tem perseguido sem descanso. Quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei, quer rejeitando um só dos seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeçar num só ponto manifesta desprezo por toda a lei. A sua influência e o seu exemplo estão do lado da transgressão e torna-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Procurando lançar o desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia e, dessa forma, foram incorporados erros na fé alimentada por milhares dos que afirmam crer nas Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos a entrar agora nessa batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião de fábulas e tradições. As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nesta contenda estão já a agir ativamente. A santa palavra de Deus, que nos foi legada a um preço tão elevado de sofrimento e sangue, é tida em pouca conta. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos são os que realmente a aceitam como o guia da vida. A descrença prevalece numa assustadora proporção, não só no mundo, mas também na Igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Os grandes factos da criação, tal como são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, quer em parte, por uma vasta proporção do mundo que se diz cristão. Milhares dos que se orgulham da sua sabedoria e independência consideram como prova de fraqueza depositar confiança implícita na Bíblia. Acham que é prova de talento e saber superiores usar enganos sobre as Escrituras Sagradas e espiritualizar e explicar evasivamente as suas verdades mais importantes. Muitos pastores estão a ensinar as pessoas e muitos mestres e professores estão a dizer aos estudantes que a lei de Deus foi mudada ou anulada, e os que consideram que as suas reivindicações ainda são válidas, devendo ser literalmente obedecidas, são julgados como merecedores de ridículo e desprezo. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. E é tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo em madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhar para ele sob um falso prisma. Para muitos, em lugar de Jeová, é entronizado um ídolo filósofo, enquanto o Deus vivo, conforme é revelado na sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, ao mesmo tempo que negam o Deus da natureza. Embora de forma diferente, é tão verdade existir hoje a idolatria no mundo cristão como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens que se consideram sábios, filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros de moda, de muitos colégios e universidades e até mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que o Baal, o Deus Sol da Fenícia. Não há nenhum erro aceito pelo mundo cristão que fira mais audaciosamente a autoridade do céu, nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão, nenhum é mais pernicioso nos seus resultados do que a doutrina moderna que tão rapidamente ganha terreno de que a lei de Deus já não está em vigor para os homens. Cada nação tem as suas leis que impõem respeito e obediência. Nenhum governo poderia existir sem elas. E será possível conceber a ideia de que o Criador dos céus e da terra não tenha nenhuma lei para governar os seres que criou? Suponhamos que clérigos preeminentes ensinavam publicamente que os estatutos que governam o seu país e protegem os direitos dos seus cidadãos não são obrigatórios, porque limitam a liberdade do povo e, portanto, não devem ser obedecidos. Quanto tempo esses homens seriam tolerados no púlpito? Porém, será uma ofensa mais grave não atender às leis dos Estados e das nações do que pisar os preceitos divinos que são o fundamento de todo o governo?
Seria muito mais razoável que as nações abolissem as suas leis e permitissem que o povo fizesse o que lhe apetecesse de que o governador do universo anular a sua lei e deixar o mundo sem uma norma para condenar o culpado ou justificar o obediente. Qual seria o resultado de abolir a lei de Deus? A experiência já foi feita. As cenas que se viveram em França quando o ateísmo se tornou no poder dirigente foram terríveis. Demonstrou-se então ao mundo que pôr de parte as restrições estabelecidas por Deus corresponde a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Quando a norma da justiça é posta de lado, abre-se o caminho para o príncipe do mal estabelecer o seu poder na terra. Sempre que os preceitos divinos são rejeitados, o pecado deixa de parecer repelente ou a justiça desejável. Os que se recusam a sujeitar-se ao governo de Deus são totalmente inaptos para se governarem a si próprios. Através dos seus perniciosos ensinos, o espírito de rebeldia implanta-se no coração das crianças e dos jovens, por natureza adversos à disciplina, resultando disso a ilegalidade e as regras na sociedade. Ao mesmo tempo que escarnecem da crudelidade dos que obedecem aos preceitos de Deus, as multidões aceitam avidamente os enganos de Satanás, dão rédea solta à concupiscência e praticam os pecados que atraíram juízos sobre os pagãos. Os que ensinam o povo a considerar com leviandade os mandamentos de Deus semeiam a desobediência para colherem desobediência. Rejeite-se completamente a restrição imposta pela lei divina e as leis humanas serão imediatamente desprezadas. Uma vez que Deus proíbe as práticas desonestas como a cobiça, a mentira e a fraude, os homens estão prontos a desprezar os seus estatutos como sendo um estorvo à prosperidade mundana. Não se apercebem, porém, dos resultados que adviriam de banir os preceitos divinos. Se a lei não estivesse em vigor, por que temer transgredi-la? A propriedade já não estaria segura. Usando a violência, os homens obteriam as posses dos seus semelhantes e o mais forte tornar-se-ia no mais rico. A própria vida não seria respeitada. O voto matrimonial deixaria de permanecer como o baluarte sagrado para proteger a família. O que tivesse forças tomaria, se o quisesse, pela violência, a mulher do seu próximo. O quinto mandamento seria posto de parte juntamente com o quarto. Os filhos não hesitariam em tirar a vida aos seus pais, se dessa forma pudessem satisfazer os desejos do coração corrompido. O mundo civilizado tornar-se-ia um bando de ladrões e assassinos, e a paz, o descanso e a felicidade desapareceriam da terra. A doutrina de que os homens estão isentos da obediência aos mandamentos de Deus já tem debilitado a força da obrigação moral, abrindo sobre o mundo as comportas da iniquidade. Ilegalidade, dissipação e corrupção afogam-nos como uma maré esmagadora. Satanás está em atividade na família. A sua bandeira impõe-se mesmo nos lares que se dizem cristãos. Há invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, rivalidade, contenda, traição dos santos legados, satisfação das paixões. Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e a estrutura da vida social assemelha-se a uma massa vacilante prestes a ruir. Os mais vis dos criminosos, quando colocados na prisão por causa das suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções como se tivessem alcançado uma invejável distinção. Dá-se grande publicidade ao seu caráter e aos seus crimes. A imprensa publica os pormenores revoltantes do vício, iniciando desta maneira ou outros na prática da fraude, do roubo e do assassínio. E Satanás exulta com o êxito dos seus planos infernais. A paixão pelo vício, a criminalidade, o terrível aumento da intemperança e iniquidade de toda a espécie e de todo o grau devem despertar todos os que temem Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de travar a maré do mal. Os tribunais estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo do ganho e do amor aos prazeres sensuais. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles um domínio quase completo. Os juristas estão pervertidos, subornados, enganados. A embriaguez e a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade de toda a espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda a tropeçar pelas ruas e a equidade não pode entrar. Isaías capítulo 59, versículo 14. A iniquidade e as trevas espirituais que prevaleceram sobre a supremacia de Roma foram o resultado inevitável da supressão das Escrituras. Então,
onde devemos basear a causa da incredulidade generalizada, da rejeição da lei de Deus e a consequente corrupção sob o amplo fulgor da luz evangélica numa época de liberdade religiosa? Agora que Satanás já não pode conservar o mundo sob o seu domínio, privando-o das Escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem ao seu propósito como destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus já não está em vigor, leva os homens à transgressão de um modo tão eficaz como se fossem completamente ignorantes acerca dos seus preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a atuar através da Igreja para atingir os seus desígnios. As organizações religiosas da época têm-se recusado a ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e da consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer da Bíblia, e ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que é ordenada a observância do sábado. Então, como único meio de se livrar de um dever que não estão dispostos a cumprir, muitos mestres populares declaram que a lei de Deus já não está em vigor. Repelem, assim, ao mesmo tempo a lei e o sábado. À medida que a obra da reforma do sábado se estende, esta rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento acabará por se tornar quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à infidelidade, ao espiritismo e ao desprezo para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali, a obra da temperança, uma das mais nobres e importantes das reformas morais, está frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical, e os defensores deste agem como se estivessem a trabalhar para promover os mais elevados interesses da sociedade. E os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e da reforma. Mas o facto de que o movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesma é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturando-o com o alimento saudável, mas não mudamos a sua natureza. Pelo contrário, o veneno torna-se mais perigoso, visto ser mais fácil tomá-lo inadvertidamente. Um dos estratagemas de Satanás é combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que se lhe dê um caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas de que o povo necessita e princípios que estão em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver da sua parte uma exigência contrária à lei de Deus, os seus servos não se poderão unir a eles. Nada os pode justificar de porem de parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo das suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos da América serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem um poder maior para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido à nova ordem de coisas. Ele aparecerá com o aspecto de anjo de luz, através da ação do espiritismo operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e efetuar-se-ão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Bíblia e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será aceita como sendo uma manifestação do poder divino.
A linha de separação entre os que se intitulam cristãos e os ímpios é já dificilmente determinada. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem com ele, e Satanás está resolvido a uni-los num só corpo e desse modo a fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do Espiritismo. Os adeptos do Papa, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira Igreja, serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, também serão iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntos aceitarão a forma de piedade destituída da sua eficácia e verão nesta aliança um grande movimento para a conversão do mundo e o começo do milénio há tanto esperado. Através do Espiritismo, Satanás aparece como um benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, atua como destruidor. As suas tentações estão a levar multidões à ruína. A intemperança destrona a razão e seguem-se a satisfação sensual, a contenda e o derramamento de sangue. Satanás delicia-se com a guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas mergulhadas no vício e no sangue. O seu objetivo é incitar as nações à guerra, umas contra as outras, uma vez que dessa forma pode desviar o espírito das pessoas do trabalho, de preparação para estar firme no dia de Deus. Satanás também age através dos elementos para recolher a sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. Quando lhe foi permitido afligir Jó, rapidamente foram assolados os seus rebanhos e gado, os seus servos, as suas casas, os seus filhos, seguindo-se uma desgraça à outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará as suas bênçãos da terra, removendo o seu cuidado protetor dos que estão a revoltar-se contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos aqueles que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns para favorecer os seus próprios intuitos e trará calamidade sobre outros, levando os homens a acreditar que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as doenças, trará doenças e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele já está em atividade. Nos acidentes e nas calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e nas terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nos maremotos e nos terremotos, em toda a parte e sob milhares de formas, Satanás está a exercer o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer e segue-se a fome e a angústia. Comunica ao ar uma contaminação mortal e morrem milhares de pessoas vítimas de peste. Estas ações devem tornar-se cada vez mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías capítulo 24, versículos 4 e 5. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem Deus são a causa desses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão a ofender Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado causou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Dessa maneira, repetir-se-á, com motivos igualmente bem definidos, a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. 1 Reis capítulo 18, versículos 17 e 18.
Quando a ira das pessoas despertar por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante ao que o apóstata Israel seguiu em relação a Elias. O poder operador de milagres manifestado pelo Espiritismo exercerá a sua influência contra os que preferem obedecer a Deus em vez de obedecer aos homens. Comunicações por parte dos Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer do seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade no mundo, apoiando o testemunho dos mestres religiosos de que o estado de degradação moral se deve à profanação do domingo. Será grande a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar o seu testemunho. A estratégia de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é a mesma que ele empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar a tentar promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todos os esforços para conseguir a sua subversão. E acusava os anjos fiéis exatamente daquilo que estava a esforçar-se por realizar. Idêntica política de engano tem assinalado a história da Igreja de Roma. Esta tem afirmado agir como vigária do céu, ao mesmo tempo que procura exaltar-se sobre Deus e mudar a sua lei. Sob o governo de Roma, os que sofreram a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Declarava-se que eles estavam coligados com Satanás e foram usados todos os meios possíveis para os cobrir de infâmia, para fazer com que aparecessem aos olhos do povo e até mesmo aos seus próprios olhos como os mais vis dos criminosos. Da mesma maneira será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão a desonrar Deus e trazendo juízos sobre o mundo. Deus nunca força a vontade ou a consciência, mas a constante estratégia de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o forçar usando crueldade. Por meio do medo ou da força procura reger a consciência e conseguir homenagem para si mesmo. Para isto, usa tanto as autoridades eclesiásticas como as seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como estando a derrubar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que os seus escrúpulos de consciência são teimosia, obstinação e desprezo pela autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do público o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras e será dada a pior interpretação às suas intenções. Com a rejeição pelas igrejas protestantes dos claros argumentos das Escrituras Sagradas em defesa da lei de Deus, pretenderão fazer calar aqueles cuja fé não conseguem subverter através da Bíblia. Embora fechem os olhos para esse facto, estão agora a enveredar por um caminho que levará à perseguição dos que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão está a praticar e a reconhecer as pretensões do sábado papal. Os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está a destruir o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, para conseguirem o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício deixará de ser respeitada. No conflito que está prestes a desencadear-se, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17.